bom? Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Tá. Vamos fazer um pouquinho de diferente hoje, né? Sim, eu sempre venho aqui porque eu tenho muito respeito por vocês, pela profissão de vocês, né? Eu sei que vocês ficam aqui, vocês vão ficar segurando aí, vocês vão... Quer que eu chegue mais para trás? Senão vocês vão ficar cansados aí. Para mim já tá estabilizado. Eu tenho muito respeito pela profissão de vocês, então, assim, de levar a informação para o torcedor vascaíno. Então, eu sempre faço questão de parar aqui, de falar, de bater um papo com vocês, para realmente esclarecer para o torcedor, tirar algumas dúvidas. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu falo, o efeito não tem sido positivo para o que a gente quer para a reconstrução do Vasco. Algumas pessoas com diversos interesses, sejam eles pessoais, políticos, ou porque participaram da venda da 777, enfim, acabam distorcendo e tirando de contexto completamente as minhas falas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu vou falar da 777, obviamente jogam para debaixo do tapete como se tivesse sido um problema de 1915, e o problema é atual, e um dos grandes problemas até pela reestruturação que a gente tem que fazer. Quando eu falo da recuperação judicial, onde eu coloco meus próprios bens, jogam para debaixo do tapete e tiram completamente o que é a intenção da recuperação judicial, que é parte da reestruturação do clube. Um exemplo recente agora, todas as vezes que acontece um episódio que eu tenho que demitir um treinador, eles pegam os vídeos que eu falo na televisão quando era comentarista, e eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu tive a humildade, tenho a humildade de falar que lá na cadeira de comentarista, eu tinha uma visão, e como presidente tem diversos outros aspectos que me levam a tomar decisões diferentes da que eu imaginava como comentarista. E eu já reconheci isso 1 milhão de vezes. E todas as vezes que eu tenho que mandar um treinador embora, eles vão lá, pegam um vídeo, e tem uma conotação no vídeo como se eu fosse um mau caráter, um bandido, um marginal, porque eu falava uma coisa e como presidente eu tenho que agir de outra forma. Sendo que eu já falei, já desenhei, já expliquei. Mas não adianta. Então, o que adianta para mim nesse momento? Trabalhar, como eu sempre trabalho, muito para fazer a reestruturação do Vasco. Eu tenho muito respeito ao torcedor do Vasco, muito mais do que ele imagina, muito respeito pela instituição, muito mais do que eles imaginam, e muito responsável com todo o processo que tem que ser feito. Acredito muito nas pessoas que muitas vezes são desvalorizadas dentro do clube por esse processo de trabalho esportivo e administrativo que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu posso falar para o torcedor é que assim, eu vou me dedicar 1000%. Desde o primeiro dia que eu entrei foi assim. E hoje eu acho muito mais necessário eu continuar trabalhando muito mais do que falando, porque eu falando aqui, eu vou dar abertura para essas pessoas que querem o caos do Vasco interpretarem de forma diferente e levar um ambiente que eu não gostaria para São Januário. Que eu gosto de um ambiente em São Januário de harmonia entre torcedor, jogador, clube, que foi um dos critérios também para a minha entrada dentro do Vasco. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então, a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos por cento para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu respeitei, sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então, a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação. Pode ter um desfecho positivo, pode não ter. E aí, quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui, com muito respeito mesmo. Peço desculpa por qualquer coisa e mais para frente a gente fala novamente, tá? Obrigado. Boa viagem lá. Eu acho que o clube como um todo, técnico, tem direito a escalar quem ele quiser, mas o Capasso, né? O Capasso é um ativo do clube, assim como alguns outros jogadores que, mesmo sem ter a qualidade que o torcedor do Vasco espera, que eu acho que tanto a 777 quanto
a atual diretoria tem contratado jogadores muito abaixo daquilo que o torcedor do Vasco merece. Alguns até, por acaso, hoje eu encontrei o empresário do Jean Davi, ele falou, cara, o Jean Davi era titular da seleção chilena, artilheiro no México, enfim, os números eram muito bons. E aí ele chega aqui no Brasil e não tá de fato conseguindo jogar. Então, em alguns momentos, eu não gosto do Jean Davi como jogador, mas me veio à cabeça, em algum momento, você é levado pelos números, né? Porque o Vasco não consegue ser competitivo no mercado, não consegue contratar alguns jogadores pelo preço alto que é cobrado hoje pelos clubes, pelos empresários e pelos próprios jogadores. Eu acho que é ruim, e aí o Vasco tem que se reinventar. Né? Não dá para comprar o Luiz Henrique, não dá para comprar o Gabigol, que foram jogadores que foram negociados aí nos últimos 12 meses. Mas o Capasso é um ativo do clube. Então, o clube deveria ter um pouco mais de cuidado com o atleta para que não gerasse o que aconteceu ontem. Acho que uma resposta pura e simples era nós temos um grupo grande e, no momento, o Capasso não está sendo aproveitado, mas eu vou motivá-lo a trabalhar e a hora que ele estiver bem, estiver no nível dos outros jogadores ou melhor do que os outros jogadores, ele pode sim ser aproveitado pela nossa equipe. Eu não acho que o Capasso seja um excelente jogador, ele é bom na bola aérea, mas é muito lento. Acho que se o Capasso estivesse jogando, os resultados poderiam ser até piores do que o Vasco está tendo até agora, mas eu acho que não dava para tratar um profissional como foi tratado. Eu adoro o Felipe, acho que ele é um puta cara como pessoa, como ser humano. Acho que ele tem tudo para ser um bom técnico no futebol brasileiro e tudo. E para isso ele vai precisar ter um pouco mais de calma nas entrevistas, um pouco mais de cautela com as palavras, porque pegou muito mal, né? Hoje, meu termômetro é a academia, eu encontro alguns vascaínos na academia e todo mundo estava dizendo que o Felipe errou naquela fala, embora ele tenha todo o direito de contar ou não com o jogador, achar que o jogador vai contribuir. E aí você acompanhou nesse momento as palavras do presidente do Vasco da Gama, falando um pouquinho sobre a situação envolvendo o Fernando Diniz. Confirmou negociações, falou que pode ter um desfecho positivo ou não. E aí, se ele falou abertamente de um nome, quando o presidente do Vasco abre a boca e fala um nome específico, é porque realmente está bem próximo. Então, eu acho, imaginando aqui e pensando como que age o presidente do Vasco, eu imagino sim que o Vasco está muito perto de finalizar a negociação com o técnico Fernando Diniz. A questão era, a princípio, uma pedida um pouquinho mais alta do técnico com passagem pelo Fluminense, Cruzeiro, Seleção Brasileira, São Paulo e demais equipes, né? Mas, porém, nada que seja assustador. É uma pedida um pouquinho mais alta, mas que o Vasco pode esticar um pouquinho mais a corda. O Fernando Diniz também pode abaixar um pouquinho esse valor para que tudo possa ser adequado e ele consiga ser o novo técnico da equipe do Vasco da Gama. Primeiramente, queria saber de vocês. Vocês acham que é um bom técnico para assumir o Vasco? Sim ou não? Quero saber a sua opinião em relação a tudo isso. Mas a verdade é que, cara, independentemente de qualquer coisa, precisa urgentemente de reforços na equipe,
porque seja com o Diniz ou qualquer técnico, o Vasco precisa muito de ter jogadores capacitados para atuar da maneira que a torcida espera. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!